Então, estamos estudando a palavra de Deus na vida. Estamos estudando a primeira carta de João. E eu quero começar hoje para falar sobre essa primeira carta de João e essa perícope que eu vou falar, que é o primeiro capítulo da carta de João, entre os versículos 8 e 10. Vou falar 8, 9 e 10, eu vou fazer esse estudo. Eu quero iniciar com esse texto, rezando, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, que abra nossa mente e nosso coração para bem ouvir e receber a palavra de Deus e poder praticá-la, transformá-la em algo que realmente transforme a nossa vida e faça-nos melhores do que somos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quero começar então, hoje, lendo, para dar início a esse estudo de hoje, quero ler o seguinte. Se tivéssemos que esperar até sermos suficientemente bons para nos tornar dignos da salvação, nunca o seríamos. Se tivéssemos que esperar para ser bons, nunca seríamos dignos. Muitos continuam pensando que Deus nos salva em vista de nossa bondade, dos nossos méritos e das nossas boas obras. E por isso andam abatidos debaixo de um duro fardo, sem alegria, sem entusiasmo, e assim geralmente são os cristãos. Mas ninguém é digno, ninguém é digno. O ser humano nunca será digno. Sabe por quê? A salvação é totalmente gratuita. A salvação que Jesus nos deu, nos dá, é gratuito. Não é mérito nosso, não é nossa obra que nos faz ser dignos da salvação. Não é por méritos nossos, mas por amor de Deus a nós. Então, começando, entendendo a questão de ser digno e o que é ser bom ou não ser bom, nós vamos primeiramente entender a nossa condição de ser humano. No primeiro capítulo da primeira carta de João, se você está aí com a sua Bíblia, eu estou aqui com a minha. Então, primeira carta de João. Eu estou orientando, estou ensinando, então eu vou mostrar para que vocês vejam. A primeira carta de João, eu vou pegar na outra Bíblia aqui, que é mais fácil. Essa minha outra que está caindo aos pedaços. Olha, na Bíblia pastoral, ela tá no finzinho, antes do Apocalipse. Apocalipse é o último livro, Apocalipse. Antes de Apocalipse, nós temos as cartas de João, primeira, segunda, terceira carta de João, a carta de São Judas e depois Apocalipse. Então você imagina que, olha, é no finzinho da Bíblia, tá vendo? Aqui é o começo da Bíblia, é o finzinho da Bíblia. Então você vai procurar a primeira carta de João. Primeira carta de João, olha, primeira carta de João, tá bom? Espero que tenha visto aí. Então, na Ave Maria é epístola, mas é a mesma coisa. Então eu estou no primeiro capítulo. Primeiro capítulo, você vai encontrar lá, ó, o número 1, é o primeiro capítulo. Número 2, segundo capítulo. Em cada capítulo você vai encontrar números pequenininhos. Você encontra capítulo 1, capítulo 2, você encontra números pequenininhos. Esses números pequenininhos são os versículos da Bíblia. Cada capítulo tem versículos. Então, o número de versículos é o número do tamanho do capítulo, tá bom? Então, nós estamos no primeiro capítulo da primeira carta de João. Vou no versículo 8, 9 e 10. É uma perícope. Essa perícope, ela tem um nome, se chama Fuga do Pecado na Ave Maria. Na Bíblia Pastoral, ela tem o nome de Reconhecer-se Pecador. E na Bíblia do Peregrino, chama Pecado e Obediência. Tá bom? Então nós vamos falar hoje de pecado e obediência. Vamos entender, o que está escrito aqui, ó. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A primeira condição que nós temos que entender é que nós somos pecadores. Essa é a nossa condição. Aquelas pessoas que não aceitam o seu erro, elas sempre estão dizendo que elas não aceitam o erro, que pena que elas erraram e elas se punem porque erraram. Isso é um absurdo, porque somente Deus não erra, somente Deus não peca. E nós temos que entender e aceitar a nossa condição frágil, pecadora. Essa é a nossa condição. Nós não somos Deus. Deus é quem não erra, é quem não peca. Nós não, nós somos, esta é a nossa condição. Basta que aceitemos, e é como eu disse lá no começo, nós nunca seremos dignos. Tem pessoas que falam assim, eu não sou digna de receber Jesus na Eucaristia. Ninguém é digno. Se fosse assim, ninguém comungaria.
Ninguém é digno, mas a Eucaristia é o alimento que sustenta o nosso espírito. Nós precisamos dela, desde que a gente tenha dentro de nós a intenção de nos arrepender. Nós estamos realmente arrependidos das nossas falhas, porque nós vamos errar constantemente. Esses 3 versículos que eu vou ler hoje, que eu estou estudando com vocês agora, nos coloca exatamente nessa condição para nos cairmos na realidade que somos frágeis e pecadores, tá bom? Então, no versículo 8 se dissemos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz que ele é a verdade, se nós estamos nos enganando, a verdade não está em nós. Que verdade é essa? Jesus. Aí nós não estamos com Jesus, Jesus não está conosco. Todas as vezes que nos enganamos, Jesus não está conosco. Interessante, né? Interessante a gente pensar isso. Cada vez que a gente erra e não assume o nosso erro, e não aceita o nosso erro, porque errar e dizer para nós mesmos a nossa verdade, que eu errei, Jesus está junto com você. Por isso que você consegue reconhecer e entender o seu erro. Senão você não vai enxergar. Tá bom? No versículo 9 está escrito, se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se você está com a sua Bíblia, risca este versículo 9, risca embaixo dele, vai riscando. Então se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Risca, sublinha isso, não é riscar para apagar, é riscar embaixo, pinta de colorido aí esse versículo. Por quê? Isso é uma promessa. A palavra nos dá uma promessa, uma ordem, um princípio eterno, uma mensagem e uma aplicação na vida. Cada vez que você lê a Bíblia, você vai tirar algo para você. E aqui nós encontramos uma promessa. Qual é a promessa? Se nós reconhecemos os pecados, Deus vai nos perdoar e vai nos purificar. Você entende que isso é uma promessa? Olha que bacana. Olha a confiança que você passa a ter na palavra de Deus, em Deus, naquilo que Ele nos diz, para que a gente possa viver muito melhor. Então, se é uma promessa, eu posso acreditar. Eu acredito nessa promessa que Deus vai purificar os meus pecados quando eu reconheço eles, quando eu os reconheço, tá bom? Então, aqui diz isso. Então, isso é uma promessa. Vai lá e coloca a letrinha P, entre parênteses, é um P, é uma promessa para você. Então, quando você lê novamente essa passagem, você vai se lembrar, nossa, aqui está uma promessa de Deus para mim, que se eu me arrependo, eu tenho a certeza. Tem gente que na hora de confessar, diz o seguinte, confessa o pecado, e aí vai confessar de novo, vai lá e confessa de novo esse pecado. Você não acredita que Deus te perdoou? Você não acredita que Deus é capaz de te perdoar na primeira vez que você se arrepende? Aí você não está confiando em Deus. No versículo 8, eu já disse, né? A verdade não está em nós. Quando a verdade não está em nós, nós não estamos sendo sinceros. Nós não estamos sendo verdadeiros. Jesus não está em nós. Você sabe o que é ser sincero? Tem uma história super bonita. Sincero tem a origem da palavra em latim, sinecera. Sinecera significa sincera. Vamos entender essa história. E eu quero contar aqui para você. Em Roma, os escultores fazem, né, esculturas em mármore. E isso, antigamente, conta-se essa história da origem da palavra sincero. O que acontece? Eles faziam uma escultura em mármore, e essa escultura, quando ela ficava pronta, ela mostrava algumas ranhuras, algumas fissuras, algumas imperfeições da própria escultura, ou na hora de manusear, ou pelo próprio material que não ficou perfeito. E aí, o que os escultores faziam? Eles passavam uma cera na obra de arte para poder enganar o comprador. Aquela pessoa que ia comprar, ela via que estava perfeita e ela comprava como se fosse uma obra de arte perfeita. Só que, na verdade, com o passar do tempo, essas fissuras, essas ranhuras, essas imperfeições, os buraquinhos apareciam. E então eles diziam, esta obra de arte é com cera. E aí... Bom, então eles descobriam isso e eles começavam já a desconfiar todas as vezes que eles iam comprar uma obra de arte. E o que acontece? Os artesãos que eram honestos, eles quando iam vender as suas obras de arte, eles diziam, esta obra é sinecera, ou seja, sem cera. Por quê? É uma obra realmente verdadeira, é uma obra que não está sendo
que não está te enganando, ela é transparente e então não tem, você pode acreditar, porque ela é sincera, então ela é sincera, então é sincero. Então é a origem, é a história que dizem é isso. Olha que bonito. Como é a sua vida? Como é a nossa vida? Como é a vida do cristão? As pessoas que estão com você, elas são sinceras? Ou elas estão sempre preenchendo os vazios das suas imperfeições para enganar alguém? Saiba que nós podemos enganar algumas pessoas. Não sabemos se enganamos muitas pessoas por muito tempo. Algumas pessoas a gente pode enganar por algum tempo. Mas a Deus nós não enganamos. Então podemos o tempo todo ficar colocando cera para disfarçar as nossas inverdades, as nossas falhas, os nossos pecados perante o homem, mas não perante Deus. Então, que seja a nossa vida sincera, sincera, como os artesãos honestos de Roma quando faziam as obras deles. Então, pela origem da palavra que eu quis trazer aqui para vocês. Então, isso nós também temos que ser, sabendo que nós somos, que a nossa honestidade, Deus sabe, Deus vê tudo aquilo que somos, tanto o verdadeiro como o falso. E o meu objetivo aqui é estudar a Bíblia, é fazer você pegar a Bíblia, manusear a Bíblia. Olha a minha Bíblia, gente, olha aqui, ó, a página já saiu, já caiu daqui de tanto que manuseia. Isso é você viver a palavra de Deus, é conhecer a palavra. Olha aqui a Bíblia, toda rabiscada, isso é falta de respeito, acontecer isso? Não, não é falta de respeito, não. Isso aqui é vida, tá bom? Porque a palavra é viva, a palavra de Deus é vida para nós. Então é muito importante e eu amo ensinar. Então eu tô aqui para ensinar mesmo. Então no versículo 10 tá escrito o seguinte, que é o último versículo que eu vou estudar hoje com vocês. Se pensamos não ter pecado, nós declaramos a Deus, a Jesus, como mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por quê? Por que isso? Olha como isso é forte, como isso é marcante. Se pensamos não ter pecado. Quem somos nós para pensar que não temos pecado? Acabei de dizer lá no começo, só Deus não tem pecado, só Jesus não pecou. Todos nós somos pecadores e dizemos que estamos com Jesus, estamos com Ele, vivo com Ele e minto. Então, se eu estou com Ele também é mentiroso, porque Ele é conivente comigo. Nós estamos juntos, eu não posso falar isso. Eu não posso falar, eu não posso pensar que eu não tenho pecado. Eu não posso aceitar e nem admitir essa minha condição de não ser um pecador. Esta é a nossa condição. E a força que vem, esses 3 versículos, essa pequena pedacinho aí do finalzinho do capítulo 1 da primeira carta de João, é para acordar a gente, para nos colocar nessa condição de que somos pecadores. Mas isso é ruim, Raquel. É muito ruim ficar falando de pecado. Eu detesto ficar falando de pecado. Eu gosto de falar de vida. Jesus passou e veio aqui por nós para nos ensinar e nos mostrar que é vida que Ele vem trazer para nós. Mas se Ele vem trazer vida, é porque nós não estamos vivendo na vida. Porque nós temos a condição de pecadores. Se não houvesse na terra todas as questões, as dificuldades que estavam acontecendo, os pecados que estavam acontecendo, Jesus não precisava ter vindo. Era todo mundo santo, era todo mundo Deus. Como Deus, né? Mas não, Ele veio. Se Ele veio é porque nós estávamos precisando. E nós precisamos entender essa condição. Primeiro lugar, aceite que você é pecador. Primeira coisa é essa. Para você entender que Jesus veio para nos salvar. A primeira carta de João, ela tem como propósito nos dar a certeza da salvação. E quem nos dá essa salvação é Jesus. Então, se nós pensamos que não somos pecadores, nós estamos chamando Jesus de mentiroso. Porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. E a sua palavra não está em nós. Ou seja, tudo aquilo que Ele diz não faz diferença na sua vida. Então, neste estudo de hoje, nesta perícope, acabamos de falar, fuga do pecado, pecado e obediência, reconhecer-se pecador. Estou lendo aqui nas Bíblias, cada um pedaço eu sumo aqui da câmera às vezes. Então, por quê? Para mostrar nas 3 Bíblias qual é o nome que dá. É para nos colocar nessa condição. Para que você apenas tenha essa consciência e seja humilde, porque a humildade é a primeira coisa que nós precisamos ter para nos reconhecermos pecadores. Para pedirmos perdão a Deus, para buscarmos o sacramento da confissão, para nos colocarmos numa condição melhor para recebermos Jesus Eucarístico, para vivermos com Jesus, para proclamarmos a sua palavra, para nos sentirmos e dizermos e sermos testemunhas e discípulos do próprio Cristo no mundo, na nossa vida. Um beijo, gratidão e até a próxima. Boa semana para você.